Hallo, liebe Leute. Tudo bom com vocês? Olha, comigo não está tão bom assim, porque eu já gravei um vídeo e de alguma maneira eu perdi o vídeo. Eu publiquei, subi o vídeo no canal e fui lá e deletei o vídeo, o vídeo da galeria. Quando eu fui ver, cadê o vídeo? Né? Difícil, hoje tá difícil de gravar esse vídeo, mas vamos lá. Eu acho que é muito oportuno a gente aproveitar o ensejo, a ocasião e os últimos acontecimentos para trabalhar a questão da idolatria e o culto à personalidade, não é? Nós vivemos um cenário político muito polarizado no Brasil e estamos observando o surgimento de grupos fanáticos de ambos os lados, né? Isso já acontecia por parte das pessoas de orientação de esquerda no país, o culto exagerado à personalidade de Luiz Inácio Lula da Silva, como por exemplo o culto ao bolsonarismo. Claro, não é o nosso objetivo aqui, mas porque nós vamos tratar isso, vamos abordar essa questão sob o prisma do mormonismo, é claro. E os mormons gostam de dizer que eles não adoram imagens, que eles inclusive encaçoam e escarnecem de pessoas que pagam promessas, de pessoas que cultuam santos, não é? E dizem que isso não ocorre na organização deles. E eu vou me opor a esse pensamento porque, na verdade, existe uma enorme idolatria e o culto à personalidade da alta liderança mormon. Diga-se de passagem, os mormons são orientados a obedecer cegamente o líder, mesmo se ele estiver errado. Isso é ensinado em discursos, em conferências. Se ele estiver errado, se o que ele está te dizendo contraria os teus princípios, obedeça, porque afinal de contas essa é a primeira lei dos céus. E é oportuno porque nós estamos falando de uma situação atípica no mundo, não é inédita, já aconteceu há tempos atrás, há muito tempo atrás, em pandemias anteriores, mas a gente sabe que eles foi convocado pela alta liderança mormon, jejuns, né, 3 jejuns consecutivos. E a gente sabe que os fanáticos, sectários, às vezes participam de todos os jejuns e sem contrapartida garantida e ainda por cima contribuem generosamente financeiramente para a organização. Isso é feito porque os mormons acreditam que esse dinheiro é doado para pessoas necessitadas, o que a bem da verdade é mentira, tá bom? Isso é usado parcialmente para ajudar, uma ajuda que não resolve o problema de ninguém, mas a grande quantia, a grande fatia disso vai para os cofres desta organização multibilionária. E é interessante que as pessoas não se deram conta que é o momento de colocar à prova essa liderança que se diz profetas, que se diz profética, né? Ele não está passando atualização para ninguém dos fatos. O que vai acontecer, senhor profeta? Ele fala cara a cara com Deus. Deus certamente já contou para ele. Não faz sentido que Deus não tenha comentado, não é? O mais curioso de tudo é que não há registro bíblico de pessoas que tenham visto Deus e seu Filho Jesus Cristo, carne e osso, pairando sobre eles. Ninguém. Desafio qualquer pessoa a aparecer aqui para dizer. Eu conheço pessoas passagens bíblicas que diz que fulano ouviu a voz do Senhor, ouviu a voz de Deus. Ouviu. Ele não viu pessoalmente. Há passagens que dizem que, perdão, que dizem que alguém viu a Deus, mas jamais alguém viu Deus e Jesus Cristo. E o líder mormon, o fundador da seita, Joseph Smith, faz essa alegação. E a partir daí o culto à sua personalidade se fortalece. Ele é adorado e idolatrado até hoje pelos sectários do mormonismo, dessa seita macabra e cruel. E me causa um certo espanto as pessoas não se darem conta que as tais profecias não se cumpriram. O lugar de refúgio, que seriam os templos e capelas mormons, estão fechados. O jejum mormon fracassou, porque, veja bem, a pandemia nos Estados Unidos da América é um flagelo, não é? Mais de 100 mil mortos aproximadamente. E aí? Não funcionou, não é verdade? Bom, vamos trabalhar um pouco, trazer um texto para vocês sobre a idolatria, o culto à personalidade,
E é interessante porque esse apego excessivo leva as pessoas à insanidade, não é verdade? Então vamos lá. O desenvolvimento tecnológico das últimas décadas abriu largas avenidas para a pregação do evangelho por meio da mídia, principalmente pelo rádio e pela televisão, dando assim acentuada visibilidade a um fenômeno muito antigo e nada recomendável: o culto à personalidade. Isso acontece porque o ser humano é um adorador por natureza. Entretanto, no seu afã de adorar, ele tomou, ao longo da história, caminhos espirituais e socialmente tortuosos. Desde jangais da África, desertos da Arábia, até o frenesi das grandes metrópoles, adoradores podem ser encontrados aos bilhões, ora prostrando-se diante de uma vaca sagrada, de algum amuleto ou altar, ora diante de algum líder religioso ou guru. O interessante é que quando o ser humano não adora em espírito e em verdade, ele corre o risco de procurar ser adorado. Não faz muito tempo, a revista Isto É fez uma matéria sobre a relação dos fãs da banda Rolling Stones, ou enfim, o que as pessoas fazem em nome das suas, para estar perto de seus ídolos, né? No caso, as bandas de rock, os atores, enfim. Essas pessoas enfrentam sol inclemente ou chuva constante, como eu relatei para vocês que a gente, quando Gordon B. Hinckley veio ao Brasil no Pacaembu anos atrás, eu estava lá, foi uma saga, foi uma via crucis, porque um verdadeiro calvário, aliás, porque nós tomamos chuvas o dia inteiro e o bonitão lá, como um sultão cheio de seguranças, e nem ali estava, ele estava apenas cumprindo uma agenda política, uma agenda profissional. E pronto, e as pessoas ali balançando paninhos, lencinhos brancos, porque não pode bater palma, porque senão você não está tendo reverência. Isso afugenta o Espírito de Deus, tá bom? Então ele está falando sobre os fãs da banda Rolling Stones, né? Para um fã não existe limite. Vale tudo para estar perto de seu ídolo, né? Pessoas abandonam seus empregos, inclusive, para estar próximas a essas bandas. A rotina de fãs apaixonadas como Rita de Cássia e Michele, que também adoram os Beatles, é toda organizada em função da vida dos mitos idolatrados. Eles mergulham no mundo paralelo e, por causa disso, às vezes perdem a identidade. Este culto às celebridades costuma chegar à beira da irracionalidade nos Estados Unidos. Essa devoção não raramente se transforma em casos patológicos, capazes de ofuscar até mesmo o senso do ridículo. Claro que aqui ele está falando em relação aos ídolos do rock, mas a gente vai trazer isso já para a relação das pessoas com os seus credos, né? O servo e o guru e o pastor, né? Como isso acontece. E o fator carisma, né? A gente, pensando em política mesmo, como a gente vê essa questão, né, polarizada no Brasil, as pessoas são capazes de atos verdadeiramente irracionais para defender seus pontos de vista políticos, né, saem às ruas em manifestação, bloqueiam hospitais. Gente, veja, isso é uma psicopatia. Ele fala do fator carisma e eu penso em Joseph Smith, o notório mentiroso, né, o notório usurpador, o notório assediador de mulheres. E quantas mentiras ele contou e as pessoas o adoram, o idolatram dentro dessa seita, não é? Elas sabem que ele estuprou pessoas, elas sabem das mentiras que ele contou, mas elas simplesmente não se incomodam. Elas acreditam que ele seja o homem enviado por Deus para salvar a humanidade, não é? E é claro que ele tinha um enorme carisma e, diga-se de passagem, ele gostava de ser chamado de General Smith quando usava sua pistola colocada assim na cintura. Ele candidatou-se à presidência dos Estados Unidos da América, ok? Claro, obviamente não teve nenhuma expressão em termos de votos, mas veja que ele era um homem carismático, comedido, veja bem, e muito eloquente. Certamente que essa atração, domínio e muitas vezes manipulação do ídolo, do líder exercida sobre os servos, tem muito a ver com o fator denominado carisma. De acordo com o dicionário Arelo, carisma significa uma força divina conferida a uma pessoa ou a atribuição a outrem de qualidades especiais de liderança,
derivadas de sanção divina, mágica, diabólica ou apenas de individualidade excepcional. Geralmente a pessoa dotada de um forte carisma é conhecida por seu magnetismo irresistível, sua aparência de vencedor e pelo entusiasmo com que defende uma causa ou apresenta um produto. Tal entusiasmo pode ser visto frequentemente nos executivos ou no pessoal de liderança da Amway, uma rede internacional de distribuição de produtos que tem atraído muitos evangélicos atualmente, e ainda nos cursos de Lair Ribeiro. Max Weber, o sociólogo, fez uma excelente análise no livro Ensaios de Sociologia sobre o papel do carisma no relacionamento dos líderes e os seus seguidores. A expressão carisma deve ser compreendida como referindo-se a uma qualidade extraordinária de uma pessoa, quer seja tal qualidade real, pretensa ou presumida. Autoridade carismática, portanto, refere-se a um domínio sobre os homens, seja predominantemente externo ou interno, a que os governados se submetem devido à sua crença na qualidade extraordinária da pessoa específica. O feiticeiro mágico, o profeta, o chefe guerreiro, o chefe pessoal de um partido são desses tipos de governantes para os seus discípulos, seguidores, soldados partidários, etc. A legitimidade de seu domínio se baseia na crença e na devoção ao extraordinário, desejado porque ultrapassa as qualidades humanas normais e originalmente considerado como sobrenatural. A legitimidade de domínio carismático baseia-se assim na crença nos poderes mágicos, revelações e culto do herói. Então a gente consegue observar aqui que os poderes mágicos de Joseph Smith, o homem que traduziu placas de um idioma que ninguém conhece, só ele mesmo, e ele recebia visitas de anjos e de personagens da Bíblia Antiga, da Bíblia, né? Veja que esse homem inclusive se dedicou, ele teve a petulância e a arrogância de criar uma tradução específica para a Bíblia, porque segundo ele a Bíblia está incorreta, ela não pode ser seguida, tá? Estritamente, porque alterações ocorreram. Então ele foi lá e fez uma tradução específica para que os seus sectários possam confiar, e eles fazem, e eles observam isso. Ele criou o livro dos Mormons, mais importante do que a Bíblia. É mentira se eles disserem que eles estão no mesmo, que não há uma hierarquia entre elas, porque há. E tamanho carisma, tamanho ousadia fez com que esse homem supostamente vidente e revelador angariasse milhões de seguidores. Não é um número tão expressivo quanto eles dizem, né? Mas também não faz diferença, porque veja, os Mormons, há uma passagem no livro dos Mormons que é o sonho de Lehi, um suposto sonho de Lehi, que na verdade a mãe de Joseph Smith escreveu em seu diário que aquele sonho era na verdade um sonho que o pai de Joseph Smith, que seria Joseph Smith Sr., teve, e ele contava essa história para os filhos, e Joseph Smith escutava com muita atenção, e ele acabou transferindo isso para o livro dos Mormons e criou um suposto sonho revelador para um personagem em que há uma barra de ferro em que eles se seguram, e ele faz uso aí de recursos de linguagem, como analogia, como paráfrase, enfim, e há também o uso de metonímias, tá? Enfim, recursos de linguagem que ele usa nesse sonho para que as pessoas permaneçam na fé. E nesse sonho, o grupo menor de pessoas é hostilizada pela multidão, e a multidão era a grande igreja do diabo, e eles associam por interpretação extensa à igreja católica. Fui ensinado a vida toda isso. A igreja católica imensa, com milhões e milhões de seguidores, é a igreja do diabo, e nós, que somos um grupo pequeno e seleto, somos os escolhidos. Por isso estamos sendo escarnecidos e rechaçados por essas pessoas que zombam de nossa fé. Eles adoram dizer isso. E assim eles são os perseguidos, as vítimas eternas, mas sobretudo os eleitos e aqueles que atingirão mais alto grau de glória, que até isso eles inventaram. Então veja que, diante de toda essa loucura que Joseph Smith inventou, ele angariou enorme influência sobre a vida de milhões de pessoas, e isso torna um gênio da religião, não é fato? Com base no seu carisma. E o culto à sua personalidade se estende por gerações, há 200 anos, e vai continuar, porque, enfim, não tem jeito.
Vamos lá, o culto político, só para a gente dar uma introduzida. O culto à personalidade tem se repetido também ao longo da história no relacionamento entre os senhores feudais e seus vassalos, entre políticos e o povo, e entre ditadores e seus seguidores. Michael Green faz uma relevante observação quanto a esse fenômeno. Aspas, os fiéis, na verdade, endeusam o líder. Ele é supremo e a sua vontade tem que ser obedecida. De fato, sua posição corresponde quase que exatamente àquela do imperador romano, que exercia completo poder político sobre o mundo conhecido e era adorado por seus subjugados. Da mesma forma que Hitler declarou ser o emissário do Todo-Poderoso e o fundador do reino de 1000 anos, os nazistas morriam invocando o seu nome e sua personalidade era considerada transcendente, né? O mesmo aconteceu com Mao Tse-tung, o ditador. Ele não era apenas um líder, ele era a divindade. Os líderes mormons são elevados a um grau de divindade, você deve submissão sob todas as circunstâncias. Essa hierarquia não pode ser contestada, essa autoridade não pode jamais ser contestada. Então veja que eles estão acima do bem e do mal e tomam ares de divindades, porque afinal de contas o profeta deles fala diretamente com Deus, ele é um homem santo, ok? As pessoas se ajoelhavam diante dele e elas recitavam seus pensamentos, elas acreditavam que ele as curava através das mãos de um cirurgião. Ele tomou o lugar de Deus. Interessante. É impressionante como o Homo sapiens do final do século XX, que vive rodeado de uma tecnologia avançada, de um saber multiplicado, ainda se comporta de forma tão ingênua, permitindo que outros os explorem espiritualmente, né? E é fato mesmo. Eu acho que um efeito colateral de toda essa informação difundida com tanta rapidez, com tanta velocidade, é justamente a informação errada. As fake news, que agora é tão difícil de saber no que a gente acredita, porque existe muita manipulação, e também abre espaço para que novas teorias absurdas ganhem notoriedade, como por exemplo os terraplanistas. Aquilo é um absurdo completo, né? Não faz o menor sentido, mas aparentemente é bem construída a ideia e tem gente que acredita, 11 milhões de brasileiros acreditam nisso, o problema é deles também. Bom, o ser humano é capaz de acreditar em qualquer coisa. É isso que a gente tem que saber, o ser humano é capaz de acreditar no que ele quiser. E se você for uma pessoa capaz de convencê-la com o seu carisma, ele vai cultuar a tua personalidade. É uma questão de convencimento, tá? Exemplos bíblicos sobre o culto à personalidade. A moda não é de hoje. No Sermão da Montanha, Jesus alertou várias vezes sobre aqueles que davam esmolas, oravam e jejuavam tocando trombeta, a fim de serem vistos pelos homens. Ele chamou tais pessoas de hipócritas, Mateus 6:1-18. Assim eram os escribas e fariseus que buscavam sempre o louvor do próximo. Eram eles que praticavam todas as suas boas obras e se vestiam alargando seus filactérios e alongando a franja de suas roupas, com o fim de serem vistos pelos homens. Amavam também o primeiro lugar nos banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas, gostavam de ser saudados e chamados de mestres pelos seus semelhantes. Então eles estimulavam o culto às suas personalidades, né? E as pessoas caem nessa, né? Jesus não poupou adjetivos ao repreendê-los por tal atitude, chamando-os de hipócritas, guias cegos, insensatos, serpentes, raça de víboras e sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. O Senhor alertou ainda que ao fazer o bem, a mão esquerda não venha saber o que faz a direita, bastando apenas o Pai ficar sabendo, pois é Ele quem vai dar a recompensa. Você que é mormon, que coloca aquela roupinha, aquele coletezinho de vocês e vão por aí reformar e pintar escolas, o que é um gesto até que interessante, mas vocês também estão sendo explorados por essa organização que não desembolsa um tostão furado com isso. Por que vocês andam com coletes? Por que vocês querem mídia? Não faça, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Não tem necessidade, não é? E os adjetivos usados aqui por Jesus ao falar desses homens, chamando-os de hipócritas, insensatos, serpentes e víboras, é o mesmo, são os mesmos adjetivos que eu uso para me dirigir a essa liderança de hipócritas. Porque veja bem, você, jovem, é obrigado a servir como missionário de tempo integral, abandonando sua família e viajando para onde eles quiserem, inclusive em lugares onde a segurança não é garantida. Trabalha de graça 7 dias por semana, com um meio-dia, nem é um dia inteiro, meio-dia de folga, sem reclamar e sem pestanejar. Mas a tua alta liderança, nenhum deles serviu essa missão, nenhum. E você acha lindo e acha normal. Interessante, né?
Sem dúvida, todo cristão deve se envolver em boas obras sociais a fim de promover o bem-estar do seu próximo. Por outro lado, foge completamente aos ensinos da Bíblia quando um grupo desenvolve uma obra social, como distribuição de cestas básicas ou qualquer outro tipo de socorro humanitário, e fica o tempo todo mostrando isso no seu próprio canal de televisão, como vocês mormons fazem. A igreja doa adoro essa, a igreja doa cadeiras de rodas. Que coisa mais linda. Não vou entrar no mérito aqui que nós temos muito vídeo sobre esse assunto, procura lá que você vai ver. Um outro exemplo de culto à personalidade pode ser observado nos eventos que precedem a morte de Herodes. A Bíblia diz que ele foi aclamado pelo povo e comido de vermes. O historiador Flávio Josefo, um grande pensador, relata que Herodes programou um festival na cidade de Cesareia em homenagem a César. No segundo dia do festival, Herodes apareceu de manhã no teatro vestido de prata, refletindo um brilho intenso devido aos raios do sol. O povo começou então a aclamar-lhe: seja misericordioso para conosco, pois embora até hoje tenhamos te reverenciado apenas como homem, te consideramos de agora em diante como superior à natureza mortal. Diante disso, o rei não repreendeu nem rejeitou tal ímpia adulação. No mesmo instante, ele sentiu uma dor muito forte no abdômen e foi levado para o palácio, onde morreu 5 dias depois. Mais um exemplo foi de Paulo e Barnabé em Listra. Ali, um homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, foi curado depois de ouvir a pregação de Paulo. Quando a multidão viu o que aconteceu, começou a gritar: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Pois é, mas os profetas mormons não fazem milagres. Esses relatos bíblicos que a gente não pode comprovar, em que pessoas são curadas, homens são ressuscitados, o coxo começa a andar, não existe isso no mormonismo. Não existe. Eu nunca vi. Né? Desculpa, eu pessoalmente nunca vi. Agora vamos falar das seitas. Como isso nas seitas é interessante que ele usa o exemplo dos mormons. Olha só, o culto à personalidade pode ser amplamente observado no relacionamento entre líderes de seitas e seus adeptos. A igreja mormon rende louvores a seu fundador, Joseph Smith, com o hino 108 de seu hinário oficial, intitulado Hoje ao Profeta Louvemos. Né? Graças damos a Deus por um profeta que nos guia num tempo atual. O profeta Moisés está guiando agora diante da Covid-19, da pandemia. E qual é a resposta dele? Fique em casa. Ele não mandou as pessoas irem para a igreja onde supostamente eles realizam milagres, onde supostamente as pessoas estão imunes. Está aí. É fácil. É só somar. É só juntar um elo com o outro. É simples. É raciocinar. Nem precisa de tanto raciocínio. É uma mera... É só colocar os pontos nos lugares certos, as peças nos lugares certos. Os adeptos da seita Moon, é uma outra seita aqui, carregam consigo um fator do líder, Reverendo Moon, para garantir a proteção... carregam consigo uma foto do líder, né, que é o Reverendo Moon, para garantir a proteção dos anjos e do bom mundo espiritual. As orações no grupo são feitas em nome dos verdadeiros pais, isto é, o Reverendo Moon e sua esposa. Já a palavra de Deus ensina que as orações devem ser feitas em nome de Jesus, não em nome de uma pessoa. Né? Os adeptos do Tabernáculo da Fé, que é uma outra seita também, seguem os ensinos de William Marion Branham, um controvertido pregador de cura divina dos Estados Unidos já falecido. Branham declarou ser um anjo do Apocalipse e que o arrebatamento da igreja e a destruição do mundo aconteceria em 77. Uma seita que cometeu o equívoco de vaticinar exatamente quanto seria o fim do mundo, ou sei lá, o dia do juízo, o dia da segunda vinda, foi os testemunhos de Jeová. Algumas vezes eles profetizaram e se deram muito mal. Os mormons não fazem isso exatamente, mas vêm dizendo que estamos nos últimos tempos há 200 anos. E assim eles vão enganando as pessoas, tá bom? Seus seguidores gostam de exibir uma foto de Branham tirada em Houston, Texas, em 1950, em que aparece uma auréola, que mais parece uma mancha de luz. Aquelas fotos antigas, fica aquela mancha de luz em algum lugar, a pessoa pensa que é divino. Parece uma... como é que é? De luz sobre a sua cabeça enquanto falava no púlpito. Depois de falecer em 65, seus seguidores acreditavam que ele ressuscitaria. Alguns de seus discípulos queriam ser ele o próprio Deus, enquanto outros afirmavam que ele havia nascido através de uma virgem. Eu não acredito nem que Jesus nasceu de uma virgem, você imagina um homem como nós, né? Enfim, cada um acredita no que quer. Branham recebeu muito apoio da Associação Internacional dos Homens de Negócios do Evangelho,
norte-americana. Mas tal apoio foi se reduzindo à medida que Branham se tornava cada vez mais controvertido. Uma das controvérsias foi o seu ensino conhecido como a semente da serpente, onde afirmou que Eva se envolveu sexualmente com a serpente do Jardim do Éden. Meu Deus do céu. Cara louco, né? O culto à personalidade pode ser notado também na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não tenho nada contra vocês, né? Se por acaso alguns sectários dessas organizações me ouvirem, só estou relatando esse artigo aqui, tá? Onde os ensinos giram em torno das interpretações bíblicas de sua profetisa Ellen White. Uma das provas disso é que todo candidato ao batismo deve preencher e assinar um formulário em que declara crer no espírito de profecia e já ter lido alguns livros da senhora White. Para os adventistas, ela possui o espírito de profecia, sendo assim a única capaz de interpretar as escrituras de forma correta e confiável. Os mormons acreditam nisso também. Né? Quando o líder deles, Joseph Smith, o seu fundador, faz uma tradução do livro da Bíblia e também cria o livro dos Mormons, que ele diz que recebeu de um anjo que estranhamente resolveu ocultar, levar para o céu as placas, e ninguém jamais viu isso, exceto os 3 testemunhas muito suspeitas, não é? Aliás, foram 8, foram 3, depois 5, e as 5 testemunhas tinham em comum o mesmo sobrenome, ou seja, você convence um, promete uma contrapartida para o cara, ele convence a família inteira, todo mundo vai lá e assina e está feito. Aqui a gente já matou, é fácil, né? E as outras 3 testemunhas depois disseram que jamais viram nada, o que eles viram foi um pacote, alguma coisa embrulhada, retangular, mas Joseph os convenceu, de acordo com seu carisma e enorme eloquência e capacidade de convencimento, de que ali eram as verdadeiras placas, mas efetivamente ninguém jamais viu as placas, certo? Um dos exemplos mais chocantes dos perigos que cercam o culto à personalidade pode ser verificado no grupo chamado Ramo Davidiano de David Koresh, no Texas, nos Estados Unidos. Em 1993, o FBI cercou por vários dias o rancho onde Koresh e seu grupo estavam reunidos, enquanto a sociedade acompanhava apreensiva os fatos pela mídia e aguardava com ansiedade um final feliz. Infelizmente, não aconteceu. Depois de perceberem que a polícia estava prestes a fazer uma invasão, Koresh, o líder da seita, e seu grupo preferiram transformar em chamas o rancho da seita e morrer do que entregar-se ao FBI. No dia 19 de abril de 1993, entre 75 e 85 pessoas morreram, incluindo aproximadamente 25 crianças. 9 pessoas sobreviveram. Por que isso aconteceu? Indaga o autor do texto. O que ou quais circunstâncias levaram um grupo de homens e mulheres a obedecer cegamente um líder, mesmo até a morte? Eu posso falar sobre o mormonismo. Eles recompensam se você obedecer e eles te punem se você desobedece. Eles fazem um verdadeiro terrorismo na tua cabeça sobre o último dia que está às portas e nunca chega. E tu ali insistindo naquela fé. Você é constantemente doutrinado, você tem a sua rotina alterada por eles. Você deve constantemente consultar os manuais deles. Você deve jejuar, você deve pagar o dízimo, você tem que trabalhar para eles de graça, seja em chamado, seja no campo missionário, de graça. Via de regra, né? Os que ocupam os cargos mais baixos, né? Porque a gente sabe que lá em cima o pessoal ganha muito bem. Né? Então tudo isso favorece, tudo isso cria um ambiente em que a pessoa sucumbe, principalmente os menos instruídos, não é? Não tem instrumento para reagir, para se defender disso. Por isso que é muito importante pesquisar, vai a fundo, precisa ter cuidado para não acreditar cegamente nas coisas, né? A gente precisa buscar as diferentes faces da moeda. Naturalmente são muitos os fatores que fica difícil da gente debater aqui. Agora vamos então conferir o relato de um dos autores sobre o caráter megalomaníaco de Koresh, o fundador dessa seita. Megalomaníaco Joseph era o general Joseph, o homem acima do bem e do mal, queria ser o presidente da República Americana, fundador de uma seita, né, que hoje se espalha por vários países, não é? Opa! No seu cartão pessoal estava impresso Messias, né, desse fundador dessa seita. E ele é citado como tendo declarado em inúmeras ocasiões: se a Bíblia é verdade, então eu sou o Cristo. Alguns acreditaram nele. Ele foi capaz de convencer os maridos a entregarem suas esposas, famílias a entregarem dinheiro e filhos. Onde a gente encontra um caso paralelo a esse? Joseph Smith não fez isso? Ele não praticou a poliândria?
não só a poligamia, como a poliândria, ou seja, ele aliciava mulheres casadas, convencendo-as a ter relações sexuais com ele. Ele não viveu do dinheiro dos outros. E o banco de Kirtland, onde ele tirou o dinheiro de todo mundo lá. E a intenção dele era roubar, é claro. Ele não tinha sequer a intenção de abrir uma igreja, na verdade. Quando ele inventou o livro de Mormon, ele queria vender os direitos autorais, mas não conseguiu, porque ninguém se interessou por aquela balela. Aí ele começou a pregar, viu que dava, opa, vamos começar a montar uma igreja aqui. E começa, a coisa vai acontecendo, à medida em que ele vai ganhando seguidores, entendeu? Muito bem. Seu estilo de vida paradisíaco permitiu ele viver da renda dos outros. E esse grupo tinha 100 pessoas, 100 sectários da seita desse homem chamado Koresh. Interessante, né? E a gente cai nessa conversa, né? Cuidado ao se envolver com o mormonismo. Tenha muito cuidado com essas pessoas carismáticas, com aqueles belíssimos templos, belíssima arquitetura. Cuidado com aquelas igrejas em terrenos privilegiados, que possuem inclusive quadras poliesportivas. Muito cuidado. Você pode se deixar seduzir pelo discurso de alguém que na verdade vai querer te explorar. Raciocina, pensa bem. E por favor, fique longe dessa seita. Vou deixar o link para vocês, a matéria é um pouco mais extensa, mas eu vou parar por aqui. Tá bem? Nos vemos semana que vem. Tchau. Bis dahin.